vou mostrar para vocês hoje como se faz a alocação de uma estaca inclinada usando a estação Leica e o programa linha de referência. Eu quero mostrar para vocês aqui a estrutura que eu montei. Isso aqui é um gabarito simulando a situação real, conforme você já viu no vídeo anterior, tá? A única diferença em relação ao vídeo anterior é que agora eu mudei a posição do meu bastão. Antes eu tinha o bastão alinhado com esse bastão, o eixo da estaca e mais um segundo bastão. Agora eu modifiquei o gabarito, perfeito? E coloco esse bastão na lateral. Para isso, é necessário que eu conheça o afastamento deste bastão, que seria o meu delta offset, em relação à minha linha de referência, que vai ser feita a partir deste bastão, o eixo da estaca e mais um bastão que vai ser colocado nesse ponto, tá? Só para a obtenção do offset da mesma, desse bastão. No meu caso, eu já fiz esse cálculo, tá? E eu tenho como valor de offset 0,24. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui é que, segundo a fórmula que apresentei para vocês, as deduções aqui, para obter o meu valor total, HT total, que é a altura total do meu bastão, eu mensurava este valor F, tá? E fazia o cálculo analiticamente desse valor Y sobre 2. Porém, conforme o nosso próprio slogan diz aqui, o slogan do nosso canal, Topografia Vivendo e Aprendendo, no ensaio para a preparação desse vídeo, eu observei que eu também posso obter a altura desse bastão mensurando este valor F aqui na base, ou seja, no assoalho do gabarito. Quais as vantagens que eu vejo com essa nova opção? Primeiro, o assoalho do gabarito é uma superfície irregular. Segundo, eu tenho como referência para a medição a ponta do meu bastão. Então vejamos, quando eu meço o meu valor F aqui em cima, eu tenho um bastão como um obstáculo, eu tenho um prisma como um obstáculo na minha medição do valor F. Não é que seja impossível, mas dificulta. Porém, aqui embaixo, pelo próprio gabarito, já dá para perceber, é bem mais prático eu fazer essa medição. Então vejamos. No vídeo anterior, volto a repetir, eu não me preocupava com a altura do bastão, porque eu já obtinha de maneira analítica, por trigonometria no caso, né, eu obtinha a minha altura total. Então não me importava saber qual a altura que vai do eixo do prisma até o assoalho, no caso do gabarito. Nesse caso aqui agora, eu mensurando esse valor F aqui na base, no assoalho do gabarito, eu vou precisar saber qual é essa altura aqui. No meu caso aqui, né, na nossa situação aqui do laboratório, eu tenho 30 centímetros de altura. Então vejamos, esse cálculo vocês poderão fazer em casa, tá? No caso aqui, para ganhar tempo, eu não vou fazer esses cálculos, eu já fiz isso previamente. Eu tenho que, o meu valor F, medindo-se aqui na altura do prisma, é 14,4 centímetros. E o meu valor F, medindo-se aqui no assoalho, ou seja, na base, dá 8,4. Se vocês fizerem o cálculo, vão chegar ao seguinte valor: 0,82398, 0,82198. Ou seja, arredondando aí, eu tenho 0,822. Tá? Um outro detalhe que vocês vão precisar para o cálculo: a minha estaca está na mesma inclinação conforme o vídeo anterior, ou seja, 1:5. E o diâmetro da minha estaca, que é o meu diâmetro externo, para esse tubo de metal, é de 40 milímetros. Perfeito? Então, se vocês pegarem esses dados e aplicarem em cima dessas fórmulas aqui, vão chegar na altura do bastão. Então façam o cálculo com os dois elementos para comprovarem a veracidade, tá? Das alturas. Um outro detalhe que eu quero mostrar é a minha malha, é a mesma malha também do vídeo anterior. A única diferença para hoje é que, ao invés de eu colocar a minha estaca 11, eu vou colocar a estaca 10. Tá? Porque o meu espaço aqui é bem limitado e eu colocando a estaca 10, eu fico com a minha estrutura mais centralizada no gabarito que eu montei. Perfeito? Um outro detalhe que eu quero mostrar, na minha estaca aqui, eu previamente já marquei aqui o que seria a minha altura da cota de arrasamento. Durante as explicações e da locação, vocês vão entender por que eu estou mostrando esse ponto. Tá? Eu vou partir agora para a estação total e vou fazer os procedimentos para iniciar a alocação. Então vamos lá na estação e vamos observar aqui. Então, eu já estou aqui na página dos programas, eu vou apertar F4 aqui, linha de referência, tá?
A minha obra já está definida, a estação já está previamente orientada, né? Então vamos lá, F4 para iniciar. Então veja, medi o primeiro ponto. Então no meu caso aqui, eu vou entrar aqui e vou digitar o ponto 10, perfeito? O ponto 10, vou mandar buscar. Ora, ele já achou o ponto 10, ok. O segundo ponto da linha, aqui o ponto 2 da linha, eu vou entrar aqui, vou digitar o número 7, tá? Dar o Enter aqui, vou mandar buscar, opa, desculpa, tá certo, o ponto 7 que eu vou buscar, ele já achou, ok. Então ponto selecionado, linha de referência, aqui já está medida, que seria 1,5 metro aqui, né? Conforme a minha malha que eu montei. Próximo passo, eu vou clicar aqui no linha de referência para ler o meu primeiro bastão, é aquele que está mais próximo da estaca. Agora um detalhe, antes de mais nada, eu vou trocar aqui o meu prisma. Então veja aqui, eu vou estar com prisma preciso, a constante daquele prisma é 34.4, perfeito. Vou fazer a leitura no meu primeiro bastão aqui, no caso no meu primeiro prisma, tá? Então vamos lá, deixa eu ajustar aqui, ok, pronto. Ora, ele diz o seguinte aqui, que o meu delta linha tá 1,5 centímetro, tá mais 1,5 centímetro e 3,7 centímetros de afastamento. Então eu vou lá na figura e vou mostrar para vocês no gabarito, para que entendam melhor o que são esses afastamentos. Perfeito? Então, analisando aqui a figura, a minha estrutura está dizendo que está 1,5 centímetro mais delta linha, ou seja, na verdade, a minha linha de referência estaria aproximadamente aqui, nesse ponto, digamos, tá? Que seria o meu eixo 10. Então está dizendo que este bastão aqui está 1,5 centímetro mais. Por quê? A minha linha de referência começa desse ponto e vai para o ponto seguinte lá, nessa direção. Então, tudo que vai da linha para dentro do caso, no sentido de crescimento da linha, é positivo. Tudo que vem desse sentido é negativo. Perfeito? Com relação aos offsets, está dizendo que ela está 3,7 positivo. Olha, então, na verdade, o meu eixo da linha de referência está aproximadamente aqui. Ela está dizendo que o meu bastão está 3,7 para a direita. Porque é simples, né? Na nomenclatura da linha de referência eu tenho. Se aqui for o primeiro ponto, lá é o segundo, eu tenho desse ponto nessa direção é mais. Desse ponto para cá, negativo. Para a esquerda é negativo e direita positivo. Perfeito? Eu vou fazer a mudança, como eu coloquei muito próximo aqui, eu vou colocar um valor mais distante, tá? Para que fique bem mais fácil de elucidar. Eu vou voltar novamente na estação, vou fazer uma nova leitura para eu ter um valor maior de afastamento, tá? Para ficar mais fácil, a gente fazer mais movimentações aqui da estrutura, perfeito? Então vamos lá. Eu vou ler o segundo ponto. Ok. Perfeito. Então o que ela está dizendo? Eu estou a aproximadamente 26 centímetros para dentro da linha e estou menos 1,2 centímetros afastado da linha. O que é que eu preciso fazer agora? 26, perfeito? Então, eu tenho que trazer a minha estrutura, na verdade, eu tenho que fazer com que ela venha 26 centímetros, nesse sentido, e que ela, lateralmente, ela entre em 1,2 aproximadamente. Eu não lembro dos valores lá, mas eu posso checar. Então, veja, 26, eu vou medir aqui já na trena para poder adiantar o vídeo. Então 26, perfeito? É aproximadamente aqui, ó, já está marcado para adiantar. Então eu vou puxar a minha estrutura, perfeito? Aproximadamente aqui. Vou tentar aqui já colocar em cima da marca. Perfeito? Ok. Vamos checar na estação mais uma vez. Se esses valores agora estão mais próximos. Ok, vamos lá. Alinhei aqui. Perfeito. Vamos fazer a medição. Dist.
Ora, perfeito. Então veja, o meu delta linha está com 2 milímetros e o delta offset está com 1 milímetro. Ou seja, aquele bastão eu posso considerá-lo como dentro do primeiro ponto da linha de referência. Bom, o meu trabalho ainda não acabou. Eu tenho que agora ler o segundo bastão, que seria para eu fazer o esquadrejamento, digamos assim, da estrutura dentro da linha de referência. Lembrando que o delta offset daquele segundo bastão é mais 0,24. Então, veja o que eu vou fazer aqui agora. Vou dar um ESC. Eu vou impor o offset de 0,24. 0,24. Ok? Eu vou impor esse offset aqui. E vou voltar no linha de referência. O segundo bastão, o prisma, a constante é igual ao da primeira, então não vou me preocupar em trocar o valor da constante. Perfeito? Vou visar o meu segundo bastão. Ok? Vou ajustar aqui. E vou proceder à leitura. Dist. Ora, o que é que diz do meu segundo bastão? Eu só vou me preocupar com o delta offset. Está dizendo aqui menos 5 centímetros, ou desculpe, menos 5 milímetros. Perfeito? Então vamos voltar aqui na estrutura e entender o que é que está acontecendo aqui. Aí está dizendo menos 5 milímetros. Ela pede que eu tire 5 milímetros do total da distância para que eu chegue no meu valor. Então eu só vou fazer um leve ajuste aqui. Ok? Vamos verificar novamente. Tá? 5 milímetros aqui para o nosso exemplo, eu vou considerar como um valor a ser ajustado, perfeito? Na situação real é óbvio que isso aí estaria mais do que preciso. Perfeito, eu consegui chegar a 0. Então, significa nesse momento que a minha estrutura está perfeitamente alinhada com o gabarito. Ora, mas como eu mexi no meu segundo bastão, eu vou, por precaução, fazer uma medida no primeiro bastão novamente para me certificar. Lembrando que nesse caso, eu vou zerar o meu delta offset aqui, que foi imposto para o segundo bastão. Perfeito? Vou ler o primeiro novamente para certificar-me do posicionamento, ok? Então vamos lá, vou ajustar aqui, ok, vou fazer a leitura. Ora, está pedindo delta linha, ele está com 4 milímetros, eu tenho que tirar 4 milímetros do alinhamento, ele entrou 4 milímetros. O que é que eu vou fazer? Eu vou retroceder aqui, o que seria, no caso, a linguajada da tribo, né, conforme o outro vídeo, esses 4 milímetros, perfeito? Eu vou fazer um leve ajuste aqui, vamos ver agora. Vamos ver se eu cheguei num valor melhor, vamos dizer assim. Que não precisaria, volto a lembrar sempre, tá? Na situação real, não há necessidade. Então vejamos. Perfeito. 2 milímetros eu vou deixar como tal. Aí vocês agora podem questionar, mas ora, por que você não impôs o delta linha, conforme gira aqui, ó, no movimento aqui no movimento horizontal? Veja, ó, se eu movimentar aqui, eu posso impor já o meu delta linha e simplesmente mandar a minha estrutura, ou seja, eu vou passar a informação para o meu auxiliar e consequentemente para o apoio náutico e vou mandar a minha estrutura descer até encaixar no meu alinhamento. No caso de estrutura, para esse tipo de trabalho em água, não é viável, não é prático você impor o alinhamento e mandar que a estrutura toda desça. Por quê? Ora, primeiro que não é uma embarcação pequena, tá? Isso aqui é coisa grande, entendeu? Tudo é grande nesse trabalho, você não trabalha com coisinhas pequenas, tá? Então veja, no momento em que essa embarcação vai descendo para que se encaixe no meu alinhamento, até eu mandar essa informação para o apoio náutico e até a equipe náutica conseguir travar os cabos, no mínimo aqui toda a embarcação já passou aí alguns metros do alinhamento. Então, esse procedimento de impor a distância e querer que a embarcação entre no alinhamento, na prática é inviável, ok? Isso funciona bem em terra, em água não funciona, experiência própria, perfeito? Então, no meu caso aqui, eu vou só colocar aqui novamente, vou ajustar, perfeito, tá? Só verificar aqui.
Perfeito, aqui, eu fiz um novo ajuste, tá? Aqui ficou 1 milímetro, inicialmente era 2, perfeito. Então, nesse momento, o que acontece? Eu vou voltar no gabarito e explicar para vocês. Ora, neste momento, eu estou dizendo que a minha estrutura, o meu gabarito, encontra-se dentro dos dados da linha de referência. Mas só que quem está, na verdade, é o meu bastão que está aqui na vertical. Se eu estivesse locando uma estaca na vertical, o meu trabalho agora estaria pronto. Eu simplesmente iria passar a informação para apoio náutico e dizer, ó, pode bater a estaca, entendeu? Ela já está posicionada. Mas, na verdade, o que eu quero trazer para essa posição é a minha estaca inclinada. Por enquanto, eu só garanti que essa estrutura está dentro da linha de referência. Então, como eu devo proceder agora para trazer essa estrutura, ou seja, o eixo dessa estrutura, na verdade, na minha cota de arrasamento, para este ponto aqui. Então, voltemos à estação, eu vou mostrar um dado aqui importante, que é a interpretação do trabalho agora, seria a alma do meu trabalho. Ora, eu tenho que o meu delta vertical é menos 1,19. O que quer dizer isso? Quer dizer que do meu ponto, da cota de arrasamento, até o ponto onde há a interseção do prolongamento do bastão com o eixo da estaca, eu tenho 1,19 m. Tá? Aí lembrando mais uma vez a questão da minha estrutura com relação à inclinação. Ora, eu conheço esta altura, perfeito? Conheço essa altura, conheço a inclinação do meu bastão, preciso calcular este cateto, tá? De modo a trazer essa estrutura inclinada para a posição da vertical. É um cálculo bem simples. Então vejamos, eu tenho, na verdade, 1,187. Então vejamos, 1,187, se eu dividir por 5, que é o fator, no caso, né, da minha inclinação, eu vou ter que ter um afastamento de 0,237. Então, o que acontece? Eu vou impor na estação esse afastamento. Então, olha só, no meu delta linha, eu vou ter 0,237 negativo, ok? Vou dar um Enter aqui e vou pedir aqui na minha linha de referência, de novo. Aí, o que vai acontecer? Eu vou afastar a minha estrutura, perfeito? Eu vou ter que afastar a minha estrutura, o meu 0,237, então, ou seja, aproximadamente 24 centímetros. Eu vou fazer uma primeira modificação, tá? Vou puxar aqui, tá, numa posição qualquer e proceder à leitura. Bom, vamos lá na estação novamente. Ok. Apontei aqui, vou medir. Perfeito. Ora, ela diz que o meu delta linha está 4,6 para dentro do ponto que eu coloquei, né, como posição, que é o 237. Ou seja, eu tenho que trazer a estrutura aproximadamente 5 centímetros, tá? Seria para fora da linha, vamos dizer assim, entendeu? Na trimble seria afastar, não, é afastar, ou seria sair da linha, tá? Eu não me recordo do termo agora, mas vamos lá. Então, no meu caso aqui, eu vou puxar minha estrutura, esses 4,6 centímetros, tá? De modos a fazer com que a estrutura entre naquela imposição que é os 237 que eu coloquei, menos 237. O termo que eu queria lembrar da trimble é retroceder, tá? Retroceder no caso ali 4,6 centímetros, perfeito? Então vamos lá, eu vou medir novamente. Ora, 2 milímetros, perfeito? Então, mais uma vez, eu não vou precisar me preocupar com esse valor aqui, tá? 2 milímetros eu vou considerar irrisório. O meu delta offset está menos 2 milímetros, eu também não vou me preocupar, perfeito? Então, qual é o segundo passo agora? Eu vou retornar no segundo bastão para verificar se ele não saiu da posição.
Então, lembrando, eu vou aqui no ESC, eu vou impor agora o delta offset de 0,24, ok? Vou entrar no linha de referência e vou fazer a leitura do meu segundo bastão de novo para checar se eu não saí do alinhamento, tá ok? Então vamos lá, ok, vou fazer a leitura. Ora, perfeito, o delta offset pede menos 2 milímetros. Eu não vou mexer, tá? Não precisa. Por enquanto, o meu trabalho aqui já está mais do que perfeito. Eu vou retornar aqui, vou zerar aqui os meus valores impostos aqui, no caso o delta offset, para aquele segundo bastão, e vou mostrar um outro detalhe aqui. Eu vou entrar em linha de referência novamente, vou ler o meu primeiro bastão, tá? Só para mostrar um outro cálculo agora. Ok. Perfeito. O que acontece agora? Nesse momento, eu vou mostrar lá no gabarito que fica melhor. Perfeito? Ora, nesse momento, quando eu usei o artifício do menos 237, entendeu? Seria aqui regressando na linha, o que foi que eu fiz? Na verdade, eu trouxe a minha estrutura inclinada para a posição que estava esse bastão. E na verdade ele estava para lá. Ok? Então vejamos. É por isso que eu fiz questão no início do vídeo mostrar este valor aqui, ó. Tá? Então, se eu conseguisse, no caso, deixar a minha estrutura parada, esse bastão estaria, na verdade, se eu prolongasse ele, passando exatamente nesse ponto. Perfeito? Que eu marquei aqui previamente. Então, com isso, nesse momento, está garantida a posição da minha estaca inclinada, entendeu? Conforme os dados de projeto. Então, o que é que eu faço? Passo a informação para o meu auxiliar, ele passa para o apoio náutico e diz, pode cravar a estaca. Eu vou continuar aguardando. Após o apoio náutico informar que a estaca já está totalmente cravada, ou seja, chegou ao ponto de nega, o que é que me resta fazer agora? Eu tenho que materializar o meu ponto da cota de arrasamento. Aí, mais uma vez, volto à estação para explicar mais um detalhe que é extremamente importante. Tudo é questão de interpretação do aplicativo. Vejam que em momento algum eu saí do meu programa linha de referência. Ora, eu tenho que a altura do meu prisma é 0,822 e que a altura total que vai da interseção do eixo da estaca com o prolongamento do bastão, perfeito? Até a cota de arrasamento dá arredondando 1,19. Então qual é o artifício aqui agora? Então vejamos, eu vou dar um ESC aqui, ó, 822 a altura do prisma. Então olha só, eu vou chegar aqui no meu H aqui e vou colocar 0,822. Só que eu vou colocar negativo, não, vou colocar positivo, vamos ver aqui. Ok, tá certo? E volto aqui no linha de referência. Perfeito. Vou ler o meu bastão. Vamos lá. Vou ler o bastão. Não, desculpe, é negativo, tá? Eu vou voltar lá. Aqui, é 822. Na verdade é negativo. Perfeito. Linha de referência. Dist. Perfeito. Ora, o que é que a estação está me dizendo aqui agora, com esse artifício que eu usei? Ela me diz que do prisma para a cota de arrasamento eu tenho 36 centímetros. Então vejam, quando eu começar a variar a luneta, olha o que é que vai acontecer. Eu estou subindo a luneta, ela está diminuindo o meu delta V no caso. Então, eu vou zerar este valor. Agora sim, esse valor eu posso impor na estação. Perfeito? Eu vou movimentar aqui a luneta para andar mais rápido. Tá? Eu estava indo no parafuso de chamada, vai demorar muito. Vou deixar para usar o parafuso no ajuste fino. Perfeito. Agora, eu vou fazer o ajuste fino. Ó, vamos lá. Vamos zerar aqui. Aqui eu vou fazer questão de zerar
tá? Só para vocês perceberem aqui o que eu quero mostrar. Vamos lá, 1 milímetro. Quase lá. Mais um pouquinho. Perfeito. Ora, eu zerei. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou simplesmente apontar a estação até o fio médio interceptar-se com a estaca. Então vamos checar aqui. Ora, perfeito. Tá? Pronto. Nesse momento, eu estou vendo a projeção do meu fio horizontal, ele está projetado na estaca. Ora, é extremamente simples. Eu vou passar agora para o meu auxiliar e vou dizer para ele. Ele vai estar com o pincel, no caso, o marcador industrial, e eu simplesmente vou dizer para ele, sobe ou desce, né, conforme a altura, até eu conseguir ver a ponta do meu marcador industrial coincidir com o fio médio, no caso, que eu estou projetando na estaca, ok? Feito isso, ele simplesmente irá riscar na estaca. Então, nesse caso aqui, ó, o que iria acontecer? Digamos, o meu auxiliar estaria posicionado aqui, aí conforme essa altura, ele teria que usar uma escada, conforme o gabarito, tá? Isso aí, na situação real, é que tem que ver o que vai ser possível usar. Uma coisa é certa, essa altura aqui não é algo tipo 5, 6, 10 metros. Isso aí é certeza. Não é, tá? Então é uma altura em que possivelmente aqui, o máximo que ele vai conseguir aqui, digamos, colocar um banco ou uma escada e subir aí uns 50 a 60 centímetros para conseguir alcançar essa cota. Então simplesmente ele vai fazer isso aqui. Ele vai vir com o marcador industrial, né? Ou se quiser usar nessa posição, tanto faz, mas vamos imaginar aqui. Ele vem com o marcador industrial e eu vou estar vendo lá na estação a projeção do fio horizontal na estaca. Ele vai simplesmente subir ou descer, né, conforme a situação. Quando chegar na posição, eu vou dizer risca. Olha, ele vai riscar ali a minha cota de arrasamento. Ele irá fazer a bandeirola, conforme eu demonstrei aqui, pequenininha, mas dá para entender. E aí pronto. Dessa forma, está terminado o trabalho da locação. Tá? Agora é desarrumar a tralha e partir para a próxima. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de visitar o nosso canal, né, e assistir o vídeo anterior também para poder até entender toda a estrutura que eu montei e expliquei melhor no vídeo anterior. E gostaria também que vocês, quando tiverem tempo, visitassem o canal Manual de CAD. É um colega nosso que entende bastante de AutoCAD, principalmente AutoLisp, tá? Eu já dei uma olhada no canal, gostei bastante, então eu recomendo a vocês, quando tiver um tempinho, dá uma olhada lá, principalmente para quem, bom, todos os profissionais da área, de um modo geral, mexem com alguma coisa que está ligada ao AutoCAD, ok? Muito obrigado, até a próxima, e não esqueçam de dar um ok lá, né, se gostaram, tá? E fazer algum comentário. Muito obrigado e até a próxima.